Boa noite, pessoal. Meu nome é Sheila, meu nome é Sheila Klenner, e eu fui convidada pela Trend Mídia, Trend Conteúdos, para apresentar uma série de podcasts que tem o título Mulheres no Comando. Eu fiquei muito feliz, eu quero agradecê-los por ter me dado essa oportunidade. É uma coisa nova para mim. Eu estou achando, quem me conhece sabe que eu estou achando o máximo isso aqui. E para a nossa primeira convidada para essa série de conversas, de bate-papos que nós teremos aqui com essas mulheres que fazem Mato Grosso, mulheres no comando, a nossa primeira convidada é a Solange Barbosa. A Solange Barbosa, ela é hoje a presidente da maior cooperativa de garimpeiros, de garimpeiros ativos do Brasil. Então, ela é uma mulher muito importante no setor da mineração e eu hoje vou ter o prazer de conversar com a Solange Barbosa. Deixa eu introduzir aqui e falar um pouquinho sobre você, Solange. A Solange é a presidente da cooperativa dos garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, que chama COGAVEP, Solange Barbosa, mulher que incorpora a alma das grandes guerreiras da história e que é um exemplo de coragem, determinação e capacidade de superação dos imensos desafios da mulher na busca por seu espaço na sociedade, na carreira profissional e de autossuficiência e independência. Viu? A Solange, ela foi professora de história, foi jornalista, foi chefe de gabinete e secretária municipal de administração da cidade de Peixoto de Azevedo. E hoje, e também foi diretora financeira da COGAVEP, sim, e hoje ela é presidente dessa cooperativa que eu acabei de falar para vocês. Então, Solange, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, de ser a nossa primeira convidada. Você é uma pessoa muito importante e de destaque no setor mineral do estado de Mato Grosso. E hoje, muitas mulheres estarão te conhecendo e serão inspiradas por você, A Solange, eu quero te fazer uma pergunta, a nossa primeira pergunta para abrir nosso papo, Esse papo, gente, caso vocês tenham alguma pergunta para nos fazer, vocês podem mandar a pergunta que o pessoal da produção vai mandar aqui para a gente, tá? Solange, conta para a gente como que foi uma professora que acabou se tornando a primeira mulher a presidir a maior cooperativa de garimpeiros ativos do Brasil. Boa noite, Sheila. Primeiramente, eu quero agradecer a você e ao pessoal da produtora por ter nos convidado, me convidado, para que a gente pudesse fazer parte aqui desse programa fantástico, Mulheres no Comando. Isso soa muito bem, As nossas coleguinhas que estão aí do outro lado da telinha aí, com certeza devem estar todas animadas aí, E para nós é uma grande honra e também uma grande responsabilidade, arcar com todo esse peso de responsabilidade, de mulher importante, de presidente, de cooperativa maior do Brasil, E quando a gente fala em cooperativa de garimpeiros, a primeira imagem que vem à mente são homens, na verdade, E aí alguém pode perguntar, o que essa maluca está fazendo lá? Estou lá, graças a Deus. Eu sou nascida no estado de São Paulo, mas costumo dizer que sou matogrossense de coração. E sou muito grata ao estado de Mato Grosso por ter me acolhido aí praticamente 20 anos atrás. E foi aqui, realmente, nesse estado, que eu me descobri como uma mulher fantástica que eu poderia ser. Coisas que muitas vezes está adormecida dentro de cada uma de nós, dentro de vocês que estão aí agora nos assistindo aqui, e que às vezes a gente nem faz ideia de como isso está ali dentro e está fechadinho, e de repente basta um pequeno impulso e você consegue enxergar e fazer coisas que até mesmo você duvida de si mesmo, E foi isso que aconteceu comigo, pessoal. Eu cheguei no Mato Grosso, me deparei com uma situação bastante inusitada. A escola a qual as minhas filhas foram matriculadas quando nós chegamos estava com uma deficiência ou uma ausência de uma professora de história, Sheila. E eu muito indignada, porque a gente vinha de uma situação bem diferenciada no estado de São Paulo,
procurei, então, a escola para questionar. Falei, olha, já faz mais de mês que as minhas filhas estão vindo à escola e estamos sem professores de história. E falei, isso é inaceitável, né? E a diretora simplesmente virou para mim e falou que não tinha professora de história, que eles não estavam conseguindo, e se eu não gostaria de assumir as aulas. Em Peixoto de Azevedo. Isso em Peixoto de Azevedo, direto para Peixoto de Azevedo. Duas meninas. 2 meninas eu tenho, né? Uma na época estava na 5ª série e a outra na 7ª série. E através dessa pessoa, né, da qual eu sou muito grata, Neuci Terezinha, eu falei, mas como assim? Né? Eu vou dar aula de história? E aí ela me convenceu, né, me preparou e eu acabei assumindo essas aulas. E acabei trabalhando como professora no estado de Mato Grosso, né? Eu tinha algum conhecimento que eu trouxe do estado de São Paulo. Mas você era formada em magistério. Sim, mas aí eu acabei trabalhando como professora de história, né? Do ensino... Do ensino fundamental. Fundamental. Do ensino fundamental. E aí depois eu acabei sendo transferida dessa escola pública na época para uma escola particular onde eu trabalhei. Já foi uma carreira, já começou sua carreira. Sim. E dali para frente as coisas deslancharam, né? Eu sou católica de família, eu digo, né? Apostólica romana, sou bastante praticante, graças a Deus. E aí logo a gente já começou a interagir também na comunidade. E da escola eu acabei passando para a igreja. Eu costumava dizer que na época eu só não transformava o pão em corpo e sangue de Cristo e não ouvia pecado, porque o resto eu fazia na igreja. E eu sou, assim, essa pessoa muito ativa, sabe, Sheila? Sempre fui uma pessoa muito aguerrida, assim, muito destemida. Não tenho coragem, não tenho medo, não coragem, eu não tenho medo de enfrentar as dificuldades, né? E sempre, quando tem alguma coisa, sempre a gente está em cima, quer buscar uma solução, quer participar, quer estar ali ativa, quer estar... E isso acabou atraindo, né? Muita coisa, eu falo, né? Acabou o fluxo, né, acabou vindo e acabou... é como se fosse uma enxurrada de coisas que foi acontecendo na minha vida a partir disso. Eu me tornei muito conhecida na cidade, lá em Peixoto, e aí daí eu fui para a minha experiência jornalística, quando eu saí da paróquia, fui trabalhar num site, e aí atuei como jornalista. Dando aula Não, aí eu deixei a escola. Né? Eu deixei a escola, depois que eu passei por secretária paroquial, e aí sim eu fui trabalhar como jornalista, né? Então permeei nesse meio político, né? Todas essas situações aí, de tudo um pouco. De tudo que estava acontecendo. Matéria policial, jornalística, histórias, entrevistas, política, de tudo um pouco. Social, coluna social. Tudo, de tudo um pouquinho, né? Festas, eventos, a gente permeou por esse meio lá na época, né? E depois que eu, né, estava empreendendo nessa carreira política de jornalismo, eu fui convidada por um ex-prefeito que foi de Peixoto de Azevedo, doutor Simvaldo, a trabalhar com ele na administração pública. Né? E lá fui eu, mais uma vez, desbravar um destino desconhecido, né? Uma área que até então eu conhecia, né, de fora, praticamente, né? Participei muito de política lá de onde eu vim, mas, né, sempre por fora, né? E aí eu comecei a fazer parte internamente. E aí entrei com ele e trabalhamos de 2009 até 2016, né? E aí você já citou aí, eu trabalhei como chefe de gabinete, atuei praticamente 6 anos, que ele foi reeleito, e nos últimos 2 anos de mandato eu me tornei secretária de administração. Aliás, a primeira mulher secretária de administração lá da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo. Olha também. Só. Até então não marco na sua vida, né? Mais Ser a primeira. Que legal. Faz parte. Né? São os presentes que Deus sempre me preparou. E a partir, quando nós encerramos o mandato, como o doutor Simvaldo também é cooperado desta cooperativa, a COGAVEP, né, a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto, ele me convidou a fazer parte também do corpo técnico dessa cooperativa. Né? Então, o convite partiu dele. E eu aceitei mais um desafio como diretora financeira, cuidar das finanças da cooperativa dos garimpeiros. Né? E desempenhei o meu papel, e acredito eu, com esmero, né? E acabei me sagrando agora como presidente desta cooperativa, e cá estou. Você ficou presidente. Você tem quanto tempo que você já está na presidência? Já vai para 2 anos. Tá. Solange, eu estou pensando aqui.
É porque assim, você veio de São Paulo, quando você chegou em Peixoto, você já sabia que aquela região era uma região com vocação enorme para o garimpo? Você veio com essa visão de que você ia chegar numa cidade garimpeira? Eu conhecia, né, um pouco da história, né, tinha pesquisado alguma coisa, mas eu não vim para Peixoto atrás de ouro, por assim dizer. Uhum. Né? O nosso objetivo, quando a gente saiu do estado de São Paulo, eu, meu esposo e minhas filhas, que nós viemos para Mato Grosso, foi buscar a pecuária. Né? Que eu sou de uma família de pecuária, de leite e de corte. E a gente queria expandir os horizontes e o Mato Grosso é o melhor lugar para se fazer isso. Né? Não se tinha. Hoje. Com certeza, até hoje. É um estado fantástico. E então a gente veio em busca desse sonho, alargar esses horizontes. Né? Eu tinha muita vontade de ver as minhas filhas formadas. E lá onde a gente estava na região, era uma região bastante comprimida, difícil de crescer. E esse foi o primeiro sonho que eu realizei aqui. Né? Além de descobrir-me publicamente, né? Com todos esses lados aí que eu já te narrei, eu consegui também alcançar o meu primeiro sonho, que era formar. Hoje eu tenho uma filha doutora em zootecnia. Olha, e eu tenho uma filha que é formada em engenharia florestal, né, que já tem também algumas pós, está aí tentando um mestrado. Né? Então, assim, esse meu primeiro sonho já foi realizado. Educação, né, Solange? Educação. Tudo que permeia a nossa vida, ela culmina na educação. Começa e termina sempre com na educação. E eu posso, assim, hoje, falar e dar esse testemunho com bastante propriedade, Sheila, que, por exemplo, quando eu vim para cá, muitos dos meus familiares, dos nossos amigos lá, as pessoas, eu não digo hoje que esteja nesse patamar, mas antigamente as pessoas tinham um certo medo, um certo receio, para não dizer até um preconceito com relação ao estado do Mato Grosso. As pessoas achavam que aqui era garimpo com matação, e onça, e mato, e só, né? E dificuldade. Né? E eu falo assim, olha, quem tem coragem de vir e abraçar o Mato Grosso, cresce e desenvolve junto com ele. E aí nós crescemos, né? Nós evoluímos, nós estamos crescendo. Então, assim, essa questão da educação foi algo muito bom, tá? Então, as minhas filhas, assim, uma fez faculdade estadual, a outra fez federal, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, né? Ralei muito para que elas conseguissem isso, né? E o Estado, assim, tem tudo para te oferecer. Agora, a pessoa tem que ter coragem de encarar os desafios, né? Certeza. Porque sem coragem, sem dificuldade, a gente não consegue nada. E sempre focar na educação, né? Eu estou vendo que sempre tudo baseado muito na educação. Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Quando você começou a trabalhar com o pessoal do garimpo, da mineradora, como você se sente? Como você conseguiu? Porque assim, eu conheço eles, eu conheço a cooperativa desde a fundação, então conheci vários outros presidentes da cooperativa, né? Como foi para você, como mulher? Você era a única mulher no início? Trabalhava quantas mulheres com você? Quais foram as suas maiores dificuldades de chegar nesse mundo, que é um mundo basicamente masculino. E depois eu quero te perguntar mais algumas coisas sobre a participação da mulher nessa cooperativa. Mas como foi para você chegar, porque já te conheciam da cidade, já te conheciam, sim. Você era chefe de gabinete, depois você foi secretária de governo, né? De administração. De administração, que era de governo do governo, sim. Municipal. Como foi para você chegar e alcançar o seu lugar? Então, principalmente porque muitas pessoas já me conheciam e muitos já acreditavam, digamos assim, no meu potencial de administração, certo? Na maneira como eu encaro as coisas, como eu tenho os meus desafios e principalmente, assim, a gente não pode dizer que muito gavar o toco, né? Uhum. Mas, assim, pelo meu perfil reto, honesto, coerente, né? Então, isso acho que fez com que atraísse eu também para a cooperativa, né? Que eu já te contei, a questão do Dr. Simvaldo me levar para lá e logo para um cargo que é cuidar de finanças. Sim. Né? Então, eu comecei a fazer parte dessa diretoria executiva da Cogavep na época, para cuidar da parte das finanças da cooperativa.
E a partir desse trabalho que eu desenvolvi já lá dentro, lógico, nós tínhamos mais colaboradoras lá, eu não era a única, né? Nós tínhamos colaboradoras lá dentro da cooperativa também. Esse trabalho que eu consegui desenvolver, eu acho que acabou cativando, né? Se não, vou dizer todos os garimpeiros, né? Porque a gente tem inúmeros, né? Na época, milhares ainda temos, né? Mas pelo menos aquele pessoal que se concentra ali mais dentro da sede da cooperativa, que são os gestores, né? Que são o pessoal que está ali no dia a dia, atrás de um documento, buscando uma licença, um processo, etc. e tal, os próprios conselheiros, né? Que passaram a conhecer o meu trabalho, e, por incrível que pareça, o convite a fazer parte de uma chapa foi justamente deles. Ah, foi por votação, né? Foi votação, exatamente. Olha só. Né? E aí, na época, quando chegou o período da eleição, eles me fizeram um convite. Né? Na época, eu confesso que eu fiquei bastante assustada, né? Porque a gente Sim, fica, óbvio. Né? Você vai um ambiente bem masculino. E assim, né? Na verdade, eu tinha pouco tempo de experiência de cooperativismo, né? Mas eu costumo dizer, Sheila, que eu sou uma pessoa extremamente flexível e maleável. Então, assim, se faz frio, eu me adapto, se faz calor, eu me adapto, né? Se é para ficar no salto, eu fico, se é para ficar no chinelo de dedo, eu fico. Então, assim, eu tenho essa facilidade de me adaptar. Então, isso me aproximava muito dos garimpeiros, de certa forma, né? E hoje, assim, eu permeio, né, pelo meio deles, me dou muito bem, sou muito respeitada, não posso me queixar de forma alguma, né? Eles me respeitam. Lógico, no começo teve aí alguma empatia, né? Todo mundo ficou com o pé atrás, né? Que nem você falou, né? Uma mulher aqui coordenando a gente, né? Um bando de garimpeiro, né? Claro que a gente também tem várias cooperadas, né? Temos muitas filiadas, mas não é a maioria, né? Mas mesmo assim, eu não desisti, não. Eu falei, não, se Deus colocou mais essa missão no meu caminho, né? E eu costumo dizer que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso se aplica muito a mim, né? Então eu falei, não, então se é para encarar, vamos encarar, né? E estamos aí, graças a Deus, né? Progredindo, evoluindo na gestão. Eu participo, às vezes, de algumas lives, eu assisto o que você fez. Eu acho importante e eu gostei muito da sua atuação. Eu acho que você é extremamente profissional. Eu vejo, né? Converso com as pessoas e eu sei disso. Mas, assim, qual o maior desafio para você de ser uma mulher empreendedora no comando? Mulheres no comando, né? Mulheres no comando. Qual o seu maior desafio? Qual o seu maior desafio de ser uma mulher no comando? Infelizmente, Sheila, isso, de certa forma, assim, hoje, né, 2022, nós estamos aí, a mulher ela já garantiu o seu espaço. Eu não diria que nós estamos aí galgando isso, não. Nós já garantimos o nosso espaço, né? O mundo já percebeu que nós temos capacidade de ocupar e estar aonde a gente quiser estar. Né? É uma frase, um clichê que está se usando muito, certeza. Mas é um clichê muito verdadeiro. Né? Aquela coisa lá do passado, né, que a mulher teria que ir lá, como dizia, pilotar o fogão e o tanque, né? Nós já conseguimos provar para a sociedade, para a humanidade, que a gente consegue pilotar o fogão e consegue também pilotar uma empresa, consegue pilotar uma cooperativa, um cargo de chefia público, ser uma prefeita, ser uma presidente, ser uma secretária. Né? A gente consegue absorver isso. Né? Talvez seja da natureza feminina isso. Né? Sim, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Desenvolver várias atividades, porque você é a mãe, você é a esposa, você é a ministra da paróquia, você é a presidenta da COGAVEP. Eu não abandonei os meus trabalhos da paróquia. Hoje ainda faço parte do Ministério da Música, né? Então eu tenho os meus dias do mês, dos quais eu vou lá. E você consegue tudo, né, Solange? Consigo conciliar. A gente consegue dar conta de tudo, né? Consigo ajudar o marido na administração da propriedade, consigo ajudar minhas filhas. Né? Hoje, lógico, as duas estão trabalhando, mas mãe é sempre mãe, né? Então estou sempre ali conciliando. Consigo administrar a minha casa, trazer tudo em ordem, tudo limpo, tudo organizado, a despensa abastecida, né? Então, assim, essa flexibilidade, lógico, eu tenho que me virar nos 30, nos 40, nos 50. Mas né? é uma mulher ativa, ela não consegue, ela não vê isso. Não. Né? A gente acho que você sente hábito. Você vai sentir se você não fizer. Não, com certeza. O tédio para mim não existe, né? Então, assim, eu tenho que estar em atividade. Então,
algo que me deixa muito satisfeita é ser útil. Então, assim, você me perguntou da dificuldade e do desafio. Claro, com certeza, né? Eu já coloquei anteriormente, essa questão de ter uma mulher à frente de uma cooperativa de garimpeiros, que basicamente é formada por homens, né? Cria um certo receio, né? Criou no início um certo receio, né, de que eu conseguiria desenvolver o trabalho, e isso eu nunca tive dúvidas, né, da parte do trabalho em si, mas a partir do reconhecimento disso, né, e do respeito. Então, conseguir o respeito dessa mulher que está cuidando, essa mulher que está cuidando do meu dinheiro, essa mulher está cuidando da minha área, essa mulher, né? Então, assim, essa questão de você se impor, né, você tem que fazer um esforço maior para você conseguir provar que você é capaz de dirigir uma cooperativa, de dirigir uma prefeitura, uma secretaria, um estado, seja lá o que for, né? Às vezes isso dá um pouquinho de trabalho no começo. Mas a partir do momento que você consegue provar com fatos, eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos, né? Sim. Então, quando você consegue realmente a demonstrar, a fazer e a fluir o seu trabalho na gestão, o resto vem de lambuja, vamos dizer assim, né? Olha só, depois que você assumiu, eu acho que você já tinha um panorama. Hoje, né, eu vou puxar bem para esse lado, porque é o lado que você está fazendo. É um trabalho diferente, né? Não é um trabalho comum. Você é uma presidente de uma cooperativa de mais de 4.000 cooperados. Desses 4.000 cooperados, quantas mulheres, e a mulher, ela vai para frente de trabalho? Qual é o papel da cooperada hoje? Olha, a cooperada hoje, ela ocupa vários espaços, embora em menor número, né? Nós devemos ter lá hoje cerca de 10, 12% das filiadas, eu acredito, tá? Mas diretamente nos trabalhos da frente da lavra, por assim dizer, né, ainda é ocupado por grande maioria pelos homens. E as mulheres, como sempre, elas ficam mais na retaguarda, na questão da administração, talvez auxiliar o esposo no garimpo, né? Temos as nossas, eu costumo dizer, as nossas bravas cozinheiras, né? Que são abençoadas, essas cozinheiras. Que delícia a comida delas. Sim, grandes lutadoras. Eu falo assim, né? Que são elas que alimentam aquele bando de garimpeiros, né? E a comida de qualidade, muitas começam o seu trabalho, às vezes, de 3 horas da manhã, elas estão de pé. Eu já trabalhei no garimpo, eu via como era. O meu trabalho não era fácil, né? Eu já trabalhei a gente chama de garimpo uma mineradora, né, de pequeno porte, aqui na região da Baixada Cuiabana, e eu via. O meu era árduo, mas daquelas cozinheiras... Não, o trabalho delas é árduo. Então, assim, eu valorizo muito o trabalho da cozinheira, né? Quiçá os homens também tenham esse mesmo valor para com elas, porque, querendo ou não, assim, quem mata a fome deles são elas que preparam ali aqueles alimentos maravilhosos, né? Aqueles porquinhos, aquelas vacas atoladas, aquelas farofas, aqueles pão maravilhoso. Pão, rosca. Nossa, é fantástico, gente. Olha, quem não conhece um garimpo, eu convido vocês a conhecerem um garimpo e a almoçarem num garimpo. Vocês vão se surpreender. Maravilhoso, tá? Maravilhoso, né? Dispam dos preconceitos, dispam-se dos preconceitos. Isso, venham conhecer e ver como que funciona, né? Então, assim, e elas atuam também, mas eu tenho, por exemplo, gestoras de licenças, né, que encaram, que pegam a caminhonete, que vão no posto, enchem de óleo, levam e trazem a peça, e vai na oficina, e briga com o mecânico, e vai lá na loja, e compra a peça, e briga pelo preço, né, e paga os boletos, né, e se vira, se luta, né? Então, assim, elas fazem praticamente o mesmo trabalho que os homens. Sim. Né? Só não tem nenhuma que vai para frente de lavra. Olha, eu ainda não vi, não vou dizer que não tem, né? Mas eu ainda não vi nenhuma segurando lá o bico de jaca, lá, segurando aquela mangueira, né? Tirando aquelas pedras, né? Na escavadeira a gente tem. Nós temos mulheres que trabalham com escavadeira. Aliás, lá na região de Peixoto, eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas diz que tem uma mulher lá que o pessoal briga pelo trabalho dela. Por quê? Capricho, né? O zelo. É mais atenciosa. Né? É mais atenciosa. Não
quebra menos o maquinário. Exatamente, né? Então, assim, o cuidado, esse lado feminino que a gente tem com qualquer gestão de trabalho, Sim. ele é diferenciado Sim. do homem. Não estou dizendo que seja um defeito no Sim, homem, é claro uma que questão não. de gênero mesmo e Sim. de diferenciação, né? E é por isso que eu falo, Deus fez o homem e a mulher para se complementar. Né? Então, essa é a parte. Então, a partir do momento que eu costumo dizer que quando eles entendem isso, que a gente está para somar e não subtrair Sim. ou dividir, né? É onde as coisas caminham e onde as Fluem. coisas melhoram. Né? Então, eu falo assim, na questão do casal, na questão da educação dos filhos, né? E no trabalho profissional também não é diferente. Né? Sim. A mulher está para somar. Eu conheço vários amigos que têm empresa e que as mulheres trabalham junto, né, e que eles dividem o trabalho, dividem a gestão, a administração, né, então, e as coisas fluem. Né, então, a gente está para somar. Então, nós não estamos aqui hoje fazendo aí mulheres no comando para dizer, olha, homens, vocês caem fora, deixa que a gente cuida disso da agora para frente. Não, não é isso. A gente só quer dividir o Sim. espaço, né, e provar para a sociedade, de uma certa forma, que já vem uma questão cultural há milênios, né, não diria nem séculos, mas uma questão de milênios. Que a gente, né, pode, né? Que é uma coisa que está intrínseca, né, na cultura, nas pessoas, né, dessa diferenciação. E hoje a gente está buscando esse lugar ao sol aí justamente para dizer, olha, nós estamos aqui, né, chegamos e estamos ocupando o nosso espaço junto com vocês. Beleza, tem espaço para todo mundo. Sim, com certeza. E as suas atividades? A gente falou da educação, que você começou por acaso, como uma professora, né? Eu sou de família de professoras. As minhas tias... Diga-se de passagem, uma excelente profissão, valorizem os professores. Amo demais, eu tenho muita saudade da sala de aula. Eu fiquei 15 anos no ensino superior. Também dei aula no ensino fundamental e médio. Quando eu fazia faculdade, às vezes, quando tinha greve, a gente tinha algumas greves meio longas. E como eu era de Jaciara, eu ia e eu dava aula no município. Então, assim, eu intercalava, mas não ficava fora. Não, assim, a minha família, as minhas tias maternas e a minha tia paterna, professora. Então, não tem como... A minha mãe era professora, né? Então, não tem como eu sair dessa. Como você vê hoje, se a cooperativa tem um projeto disso, de melhorar a qualidade de ensino, buscar o ensino... Como que são os filhos desses mineradores, desses cooperados? Se tem algum projeto nesse sentido? Se vocês inspiram eles ou vocês dão esse caminho? Olha, como estão seus filhos? Estão na escola? A cooperativa tem essa preocupação com o social, com a educação financeira? Como tem esse projeto dentro da cooperativa ou pretendem? Olha, com a educação financeira, eu falo assim, eu tenho um sonho, ainda é um sonho, ainda estou, digamos ali, tentando construí-lo, né? Nós fizemos algumas parcerias no passado com o Sicredi, que é outra cooperativa, uma cooperativa de crédito, né? Para a gente criar justamente um programa ou alguma forma de levar para os nossos cooperados lá no garimpo, porque muitas vezes trazerem eles para a cidade é muito difícil, né? Mas talvez levar até eles, né, em forma de núcleos, né? Uma formação simples e básica justamente nessa questão da gestão financeira. Porque, infelizmente, Sheila, a maioria dos garimpeiros... eles ainda têm aquela cultura que, tipo assim, tirei esse ourinho aqui hoje e vou para a cidade, vou gastar, vou torrar, que amanhã eu volto lá e tem outro, né? E hoje a gente já sabe que não é isso, porque todos nós sabemos que o ouro é um material finito, né? Ele não é renovável, então a partir do momento que você tira, ele acaba, né? Não estou dizendo que ele está acabando, mas a gente precisa pensar, né? Precisa pensar nisso, né? E lá na minha região, então, assim, a gente tem essa preocupação de levar essa questão da educação financeira para o garimpeiro, para que ele possa tirar do garimpo, tirar do ouro e investir em outras fontes de renda para a sua família. Né? Seja no mercado imobiliário... Colocar os ovos em várias cestas. Exatamente o que eu ia dizer. Né? Então, assim, não coloque seus ovos numa única cesta. É isso que eu costumo dizer. Eu vejo isso, Solange, porque como eu trabalho... com mineração, né? Eu trabalho na Secretaria de Estado com licenciamento de empreendimentos minerários, então a gente vê, né,
Você vê um sonho começar, porque uma mineradora, gente, uma mineração, um garimpo é um sonho. É um sonho. É sonhar. E é um sonho sofrido. É, sofrido. Não é... A gente sabe que tem o preconceito da sociedade. Sim. É óbvio que tem as pessoas que, como toda não profissão, tem conhecimento, como não toda entende. atividade, tem as pessoas boas e as más, né? Mas eu vejo muito assim, começa aquele sonho, a pessoa vai, aí, de repente... Desconstrói. Porque eu vejo isso, falta muito... E como cooperativa, eu acho que é muito importante, e como mulher, cuidadora, professora, administradora, eu acho muito importante esse desenvolvimento, preparar ele para receber aquele dinheiro. Exatamente. Mostrar para ele que realmente aquilo é finito. A forma de investir correta. E pensar também na educação. Sim, né? Então, isso é uma outra preocupação que, por exemplo, a gente tem. Você comentava um pouco antes do seu histórico familiar da educação, né, do rito da professora. Né? Sim. E isso, antigamente, era muito comum, por exemplo, a mãe era professora, a filha era professora, a neta era professora, ou o pai era médico, o filho era médico, e assim vinha né, sucessivamente algumas gerações. Hoje em dia, com o advento da própria tecnologia, né, você tem... digamos assim, você tem uma rapidez muito grande de que o conhecimento chegue a você. Sim. Né? E uma quantidade muito grande de informação, que muitas vezes fica até difícil, né? A gente fica até meio perdido no meio de tanta informação para filtrar exatamente aquilo que me interessa para o meu objetivo. Sim. Né? Isso às vezes até atrapalha um pouco. Né? Mas, por exemplo, para aqueles garimpeiros antigos, né? Para que a gente possa estar levando essa cultura da educação para os filhos, né? Para que eles quiserem trabalhar no garimpo, beleza, podem, mas não deixem de fazer uma faculdade, né? Não deixem de investir no estudo. Você sabe quantos filhos vocês têm essa? Não, nós não temos essa estatística. Não, essa estatística a gente não tem. Né? Eu trabalhei, agora meu filho estuda, eu pago faculdade. Você tem isso? Não, a gente não tem esse levantamento. É que nem eu falei para você, são coisas que que na verdade são tantas coisas para se fazer e às vezes você fica apagando fogo. Né? Você fica apagando fogo e tem coisas mais urgentes que você tem que desenvolver e muitas vezes esses sonhos eles ficam lá meio que incubados, né? Para que eles sejam desenvolvidos futuramente, né? Então a gente tem as ideias, a gente está aguardando o momento correto, né? Para poder colocar isso em prática. Mas é algo que eu acho importante, né? Para os nossos cooperados passar essa cultura da necessidade do estudo e da formação. Mas eu tenho certeza que alguns vai dizer assim, não, eu como garimpeira aí eu tiro muito mais do que um professor, do que um dentista, tudo bem, né? Só que um dia você pode não estar no garimpo, né? Sim. E a profissão ela te dá uma segunda opção, porque eu falo, a educação, um diploma na parede, Sheila, é algo que ninguém pode tirar de você. E o ouro alguém pode tirar de você. Sim. Né? Se você não gastar ou se você não investir de forma correta. Né? Então, a educação, você vai aí pegar um tempo da sua vida, aí, 4, 5, 6, 7 anos que seja, né? Se você não quiser usufruir dela agora, mas você tem ela. Né? Quer ir trabalhar no garimpo? Não tem problema. Quer acompanhar o seu pai? Né? Vai trabalhar na sua mãe? Vai trabalhar fazenda, no garimpo. No mercado. Tudo bem. Mas tenha importante. A sua formação. Aproveite o seu momento. Né? Muito importante a educação. É muito importante. E eu falo assim, tudo que é no tempo certo, de forma coordenada e ordenada, é melhor. Então, por exemplo, a gente inicia a nossa vida escolar, e hoje inicia muito mais cedo, né? Hoje as mães, eu falo, quer se livrar dos filhos, né? Muitas mamães, e manda as pobres das criancinhas lá já pro berçário. Às vezes é por necessidade, né? Mas às vezes... Essa própria vida moderna que nós abraçamos, né? Acaba levando muitas vezes a mulher a levar a criança cedo para a escola, né? Mas no meu tempo, acho que no seu tempo, não sei se era muito diferente, a gente ia para a escola com 7 anos. Né? Não, olha, 6, 7. Não, você acredita que eu fui para a escola com 3? Aí, ó, tá vendo? Porque eu acho que a minha tia está me assistindo lá da Flórida. Tem uma tia que está... Ela falou, vou assistir você falar. Ela foi minha primeira professora. A minha tia... Porque a minha mãe era da educação. Então, minha mãe me levou muito cedo. Eu ia para brincar, né? Então, eu estou na educação. Então, aí foi minha tia, depois foi minha prima... Então, assim, até um abraço para minha tia que está lá na Flórida nos assistindo hoje. Mas continua. A gente vai para educação. Você foi com 7 anos. Então, e aí o que acontece?
a gente tem que fazer tudo no tempo certo. Então, por exemplo, o período de você fazer ali uma faculdade, ela é a partir dos 18 até os 24, 25. Sim. Né? Então, assim, se você perde essa oportunidade, não que você não possa estar fazendo ela depois. Né? Eu tenho várias amigas que não tiveram essa oportunidade no tempo do decurso certo e acabou fazendo faculdade aí com 30, com 40. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Né? Mas quando você faz a coisa no tempo certo, ela é melhor aproveitada, vamos por assim dizer, né? Então eu falo assim, né, essa preocupação de fazer com que os filhos dos nossos cooperados, os nossos garimpeiros, né, para que eles tenham essa mentalidade da importância que é a educação na vida, né? Por exemplo, eu tenho pessoas muito simples lá que são cooperadas, né, que a pessoa são analfabetos, semi-analfabetos, né, que mal consegue escrever o nome para fazer uma ficha de filiação. Né? Mas, no entanto, você pergunta, quando ele está tirando no garimpo, ele diz... Ele sabe tudo. Ele sabe tudo do garimpo. Quantos litros de óleo, quantas toneladas, tudo, ele precisa conhece de gastar. Peças, ele sabe se ali aquele cascalho vai ter a escola da vida. É a escola da vida, a melhor. E eu sou prova disso. Né? E, então, assim, ele sabe tudo ali. Então, por isso que eu falo, inteligência é diferente de sabedoria. Sim. Né? O sábio, ele não tem nada a ver muito com inteligência. Né? Então, o sábio é aquela pessoa que aprende com a vida. Né, que tem aquela percepção da coisa, né? Então, assim, são pessoas que são ali, você pedir ele para assinar uma ficha, muitos ficam até com vergonha, muitas vezes. Né? Constrangido no ato. Mas você vai lá onde ele atua, ele te dá uma aula. Ele é o mestre daquele E aí você lugar. fica assim. Quando eu comecei a trabalhar também, eu falava para os meus professores que eu fiz a faculdade de geologia, né? Eu falava assim, mas eu não sei ser geólogo, ai, como que vai ser, né? Imagina, a gente acabou de falar que é sonho, uma pessoa te contrata porque ela tem um sonho e você tem que ir buscar o sonho dela. Exatamente. E aí, como eu saberia isso? Aí eu lembro que era até um professor que ele já faleceu, o professor Cleverson Cabral, muito conhecido aqui na Federação das Indústrias, né? E ele falava bem assim, calma que vai ter quem te ensine. Né? Você tem a prática, você estudou, você tem a teoria, você estudou, você sabe onde buscar, mas sempre ao seu lado terá um prático. Sim. E foi assim. E sempre foi assim. Eu lembro que a minha primeira viagem de campo na Secretaria de Estado e Meio Ambiente, que é onde eu trabalho, eu fui sozinha. E eu fui com o motorista. E, tipo assim, infelizmente, naquela época, hoje está bem diferente. A gente tem, alguém vai junto, a gente tem uma ambientação, né? As coisas vão mudando. Sim. Mas, tipo assim, põe essa menina aqui, agora vai. E vai. Gente, com a cara e a coragem. O que eu fiz? Eu perguntei para o motorista, na simplicidade dele, o que eu faço? Como que é que faz isso? Ele falou, você vai olhar isso, você vai olhar isso. Ele tinha mais experiência. Sim, porque ele já estava acostumado, acompanhar, né? Outros. Então, ele me levou e ele, na super simplicidade dele, não tinha era um motorista, não tinha escola, né? Não fez faculdade, mas aprendeu com os outros colegas a vivência de ver aquilo sempre, né? Então, a gente sempre tem que respeitar isso, né? Sim. Mas a gente sempre tem que incentivar a buscar o que é melhor, que é a educação. Né? E você tocou num ponto muito importante, e eu sou muito grata por isso, né? Porque a gente não nasce sabendo. Tá? Você tem as oportunidades e você precisa aproveitar as oportunidades. Tá? E você tem que querer. Então, eu falo assim, hoje o que eu sei, né, de mineração, e não é nada praticamente, o que eu sei de garimpo, eu aprendi com os meus parceiros de dentro da cooperativa. Eu aprendi muito, né, por exemplo, de gestão com o Gilson Gomes Cambuim, que foi o ex-presidente. Que eu acho que está assistindo a gente. Com certeza. Um abraço, Gilson. Né, então, assim, aprendi muito com ele. Né, então, muita coisa eu aprendi. O Emílio, né, que é o nosso geólogo, meu diretor técnico. Então, assim, a parte de geologia eu aprendo muito com ele, aprendi e aprendo, né? Os próprios técnicos dentro da cooperativa, o Josimar também, se estiver nos assistindo, tá todo né? mundo assistindo a gente, meu biólogo, né? Então, assim, o trabalho de campo, o Elcio, que também já passou por lá, me acompanhava muito. Então, assim, eu aprendi muito, o nome de peças, os jargão que eles usam, né, a forma como, né, trabalha, tudo. Então, assim, tudo isso é que nem você está falando. A gente aprende com alguém que está ao seu lado. E observando. Né? E observando. Eu sempre tive muita gana por aprender. Isso é importante. A gente observa. Se você tem vontade, você observando, você aprende. Exatamente. Né? Então, eu observava eles
né? Acompanhava eles nos trabalhos de campo, muitas vezes, né? E eles me chamavam e eu adorava, né, ir para campo, né? Então eu ficava vendo, aí você conversa com um cooperado, você faz amizade com um, com outro, né? E você vai pegando e você vai juntando todas aquelas informações, né? E vai crescendo dentro daquilo, né? E hoje eu falo, graças a Deus, né? Eu estou ainda, a gente está sempre em fase de aprendizado, né? Mas eu já consigo permear de certa forma, tanto na parte de gestão como na parte do próprio garimpo, de uma forma tranquila, né? Já não sou assim tão leiga no assunto, né? E a gente vai crescendo e vai desenvolvendo. Todo dia você está aprendendo uma coisa nova, né? Aprendi a lidar com as mineradoras, que nós temos várias parcerias, né? Que são grandes com a mineradoras. Empresa, né? Com a empresa grande, exatamente. Com corporativo de empresa. Corporativo de empresa, questão de contratos, né? De pesquisa. Então, assim... É vivendo e aprendendo, né? Então a gente não nasce pronta e a gente não vai morrer completa, né? Eu falo sempre tem algo que você pode aprender. Então a gente tem que estar aberto a isso, né? E eu falo assim, né, para as coleguinhas que estão assistindo aí, olha, basta querer. Se você quiser, já é meio caminho andado. Sim. Né? E aí o resto, sair lógico, da zona de conforto. Da zona de conforto. Acreditar que você pode. Exatamente. Eu tenho 3 sobrinhas, uma de 7 e 2 de 4. Eu falo para elas assim, fala com a Dindinha, me chama de Dindinha. Eu falo, elas sentam na minha frente. Eu falo, fala lá, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou inteligente. Porque se você não se sentir, exatamente, geralmente o mundo sempre vai ter vai ter aquela te derrubar. Energia ruim, né? Então, desde pequena, eu posso, eu consigo. Eu posso, eu consigo. Sim. É simples, é só acreditar em você, né? Só pegando o gancho da sua fala, eu sou uma admiradora muito grande do pastor Cláudio Duarte. Né? Sim. Embora ele seja de outra fé religiosa, mas ele tem umas falas bastante interessantes. Eu sou bem fã dele. E ele costuma dizer uma coisa exatamente daquilo que você falou aí agora. Se acerque, se você quer crescer na vida, se você quer desenvolver, se cerque de pessoas positivas. Sim. Né? De pessoas que te dão ânimo, de pessoas que oram por você, de pessoas que acreditam em você, de pessoas que te valorizam. Né? Se cerque dessas pessoas e procure se afastar daquelas negativas. Sim. Que te jogam para baixo, que só te caluniam, que não te fazem críticas construtivas. Né? A crítica ela é importante, ela é necessária. Né? Mas ela tem que ser uma crítica construtiva, uma crítica que vai te corrigir no momento correto, da forma correta, para que você cresça como pessoa, como ser humano. E isso é muito importante. Então, você fazendo isso com as suas sobrinhas, eu me lembrei claramente, né? Você está cercando elas de pessoas positivas. Sim. Então, aquelas pessoas falam assim, isso não vai dar certo, não vou dar conta, não. Então, assim, eu procuro fazer isso. Eu falo assim, amigos, a gente filtra muito. Sim. Colegas e amizades, a gente tem várias, inúmeras. Né? Mas aquelas pessoas que estão realmente do seu lado quando você precisa, são poucas. Né? E não precisa ser família. Porque muitas vezes a própria família te puxa para trás. Sim, claro, né? Com certeza. Exatamente. Então, a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a ver essas energias, né? Exatamente. Do sim, do positivo, do negativo. E é importante essa dica, sempre pensar, vou me inspirar em pessoas positivas. Em pessoas positivas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito positiva. Eu sempre vejo melhor... Claro, às vezes a gente tem um dia que a gente está meio, né? Borocochô. Mas eu, como diz o outro, borocochôzinha, né? Mas eu sempre penso, vai dar certo. Tem alguém no hospital. Não, você vai ficar bem. É positividade, né? E olha, isso é tão latente na minha vida que mesmo, acho que inconscientemente, Sheila, a minha mais nova, eu acho que... sabe aquela história, faz o que eu mando e não faz o que eu faço? Né? Eu não era assim, essa pessoa positiva. Mas eu consegui transferir isso para elas, principalmente para a minha mais nova. Né? E hoje eu falo, ela às vezes me corrige. Às vezes, quando eu estou nesse borocochô meio devagar, ela fala, mãe, seja positiva. Mãe, seja grata. Né? Então, às vezes, ela me puxa a língua hoje. Né? Então, assim, eu fico muito feliz, né, que mesmo não dando conta, muitas vezes, no passado de algumas coisas, mas eu consegui transferir isso para elas. Né? E hoje elas estão assim nessa superação, nessa gratidão, né? Tipo, eu posso, eu vou lá, eu consigo, eu faço. Né? E assim, aquilo que eu inspirei, hoje eu sou inspirada. Sim.
Claro, o tempo inteiro. Né? É o tempo inteiro. Eu lembro que minha mãe não está mais aqui com a gente, mas por fim ela falava assim, que eu era tipo como se eu fosse a mãe dela. A gente vai trocando, isso, né? Trocando eu os não papéis. eu não sou mãe, mas eu imagino que a gente troca os papéis. Chega um momento que você troca os papéis. Não né? trocas. E elas hoje comigo são desse jeito. Elas falam, mãe, olha, tem que vestir isso aqui não tá bom. Mãe, eu corto o cabelo assim. Mãe, olha assim. Mãe, tira a foto assim. Aí você liga e fala, tá certo? Ai, meu Deus, né? Tipo, senhora, sabe que eu tô certo? Olha, tá tudo bem, filha, tá de gás. Opa! Ai, que interessante. Mas olha é muito só. bom. Eu acho que nós já estamos caminhando para o final do nosso... Deixa eu ver com a produção aqui. Sim, produção? Tem alguma pergunta? Alguém fez alguma perguntinha para nós? É porque mulheres falam. Porque se deixar, a gente vai aqui, ó, até muito tempo ainda. 5 minutos. Nós temos 5 minutos vamos para os ainda. finalmente. Vamos para os finalmente. E você... Qual a sua expectativa de continuar? É por eleição? É por eleição, Você já fez a primeira eleição? Sim, né? Março do ano que vem, né? Nós temos uma nova eleição, então com certeza vai ser composta uma ou duas ou três chapas, né? Isso depende do andar da carruagem, né? Mas é claro, a gente, que nem eu falei para você, eu tenho muitos sonhos ainda, né? Tenho vontade de colocar muitos planos ainda. Que são ainda sonhos, colocar isso na prática na gestão da cooperativa, né? Primeiramente, assim, tudo que eu faço com muito amor, né? E assim, hoje eu gosto muito da cooperativa, eu gosto do meu trabalho. Lógico, tem dificuldade? Tem obstáculos? Tem. Mas é muito gratificante você fazer as coisas acontecerem, né? Sim. Então, eu particularmente como pessoa, eu sinto que eu posso trabalhar muito mais e fazer muito mais pela cooperativa. Mas é um processo seletivo, é um processo democrático, né? Eu sempre costumo dizer para os meus pares, para os meus colaboradores, né? Eu falei, olha, eu fui eleita para um mandato de 3 anos e vou cumprir esse mandato de 3 anos, se Deus assim me permitir, né? Se vierem outros, será um ganho muito bom e eu vou continuar me dedicando e me empenhando pela cooperativa, né? Porque hoje eu sei, Sheila, né? O que eu não sabia há 20 anos atrás... Hoje eu sei a importância que aquela cooperativa tem para aquela região, para aquelas famílias. Que essa atividade tem dentro da região. Tem dentro da região. Então, assim, eu defendo isso com unhas e dentes. Eu defendo os meus cooperados, eu defendo os meus garimpeiros. Né? Onde eu souber que alguém fala mal de um garimpeiro, eu defendo. Né? A gente sabe que nós temos as nossas dificuldades dentro da atividade. Temos a questão ambiental, que é uma questão crucial. Temos a questão da própria mídia, que muitas vezes degrine a imagem do garimpeiro, do minerador. Né? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa estar trabalhando no dia a dia e brigando com relação a isso. Né? Mas, se for da vontade dos nossos cooperados e da vontade, primeiramente, de Deus, né, eu estou pronta, quero continuar na gestão, sim, né, dando o meu melhor pela minha cooperativa, porque eu também sou uma cooperada. Né? Eu sou uma cooperada. Você é cooperada. Não, eu sou uma cooperada, Que então legal. eu estou ali defendendo também com o que é seu meu. interesse, né? óbvio, Lógico, né? Olha só, tinha um script aqui, tinha umas perguntas, mas a gente foi desenvolvendo a nossa conversa. Mas vamos lá. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que a gente não falou desse assunto. Porque a gente... especificamente da cooperativa, né? Quais são as principais demandas ou dificuldades que a cooperativa enfrenta hoje? Como cooperativa de mineração, de mineradores. Como cooperativa de mineração, claro, né? É a gente lidar com a conscientização ambiental, né? Então, hoje, eu costumo dizer lá na cooperativa, né? E por onde eu passo, que tipo assim, nós precisamos começar a mudar a consciência ambiental do cooperado, do garimpeiro, né? Que no passado, por N fatores, que não vem ao caso eu citar aqui agora, ficou a desejar, num lapso de temporal aí, dessa importância, dessa necessidade, desse cuidado, né, com a recuperação ambiental. Então, hoje, esse é um grande gargalo, né? A gente já tem um plano estruturado dentro da cooperativa, está em andamento, né? Estamos mapeando, fazendo levantamento de dados, né? E agora, a partir do ano que vem, do segundo semestre agora,
começar a colocar isso em campo para começar a realmente cobrar desse cooperado a importância, a necessidade e a conscientização da recuperação ambiental dos passivos. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente fala que muita gente que está assistindo a gente agora, né, quando fala de mineração, e a gente tem falado muito de garimpeiros, porque o nome é Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto. Esse nome garimpeiro, ele tem um porquê dele existir. Sim. Nós não estamos falando que eles não são organizados. Garimpeiros, porque eles vêm de uma reserva garimpeira, isso, que é uma forma como essa área foi requerida junto ao governo federal. Exatamente. Por isso eles são garimpeiros, né? E eles estão, de uma certa forma, por todo o contexto geológico da região, eles estão... a maneira como eles retiram o ouro daquele lugar é mais artesanal. Isso. Mas é muito importante que a cooperativa hoje tente tirar, transforme a visão das pessoas que elas têm do garimpo. Porque as notícias ruins são as melhores. As mais quantitativas, ventiladas. Né? E as então, positivas, assim, não se tem vazão. Eu trabalho mais de 15 anos, né, com o pessoal no licenciamento. É uma luta árdua que nós temos ali para fazer a pessoa entender que ela precisa de conservar e preservar a mata que está bordejando o rio, porque se ela não cuidar daquilo ali, ela não vai acabar rapidamente a atividade dela, a água que a família dela usa. Exatamente. Né? Ela tem que ter, esse fala muito cuidado. do mercúrio, ela tem que muito cuidado com o mercúrio, porque pode interferir na saúde dela. Né? Uhum. Então, eu acho muito importante, eu acompanhei a evolução da COGAVEP. Né, eu estou à frente da coordenadoria tem um tempinho. Eu lembro que nós começamos a licenciar a COGAVEP em 2008. 2008. Né, e começamos em 2008, a gente teve um lapso para conseguir colocar eles no eixo até 2011, quando voltou e quando saiu novamente as novas licenças. As novas licenças. E a gente vem sempre conversando, vocês melhoraram muito o corpo técnico, eles aprendem, nós aprendemos com eles e eles aprendem com a gente ensinando. A troca de experiência, né? Eu acho muito importante, eu estou muito feliz que você tenha essa visão de tentar conciliar, né, a mineração com a gestão ambiental, que é muito importante. Muito importante. Principalmente nós estamos ali na Amazônia, né, o Peixoto de Azevedo. Sim, exatamente. Né, eu fico muito feliz que você tem essa visão e você é a gestora principal e vai para a reeleição. Glória. E uma coisa importante também, Sheila, eu sei que nós estamos aí finalizando, mas como isso é algo que nós estamos fazendo aí, é uma vazão nacional e até internacional, né? Tem lá a sua parente lá da Flórida, né? Aparenta, né? Então, sua parenta lá, né? E assim, eu gosto muito de esclarecer para as pessoas que não entendem, que não conhecem de mineração, que não sabem a questão do garimpo, como funciona, para que antes de criticar, de julgar, de sair espalhando notícias ruins, para que eles passem a buscar o conhecimento de entender a importância que a mineração tem na vida das pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém vive sem mineração. Tá? Não. A nossa cooperativa, a cooperativa que eu atuo hoje como presidente, o nosso minério lá é o ouro. Mas a gente sabe que minério é o que mais tem nesse mundo. Eu ficaria citando aqui vários. Né? E, portanto, existe vários tipos de mineração. Né? Mas a mineração ela é importantíssima na vida de todos nós. E eu desafio, né, você, como geóloga, né, bem rapidamente, aqui, olhando no seu entorno aqui, quantos metais você poderia citar que nós temos aqui dentro da sala. Né? Por exemplo, todo mundo gosta desse aparelhinho aqui, ó. Ninguém vive sem isso aqui hoje. Tem gente que tem mais de um. Tá? Sim. E olha a quantidade de minérios que nós temos dentro desse pequeno aparelho. Né? Então, de alguma forma, esse minério ele tem que ser extraído. Alguém precisa trabalhar nessa extração. Sim. Né? E não se tem como extrair minério sem causar um certo impacto ambiental. Por quê? Porque todo tipo de minério ele está no solo ou no subsolo. Então, por exemplo, não é uma coisa que está no ar, não é uma fruta que eu pego de uma árvore em cima. Né? Sem contar que essa árvore, para florir e frutificar, ela precisa de quê? De adubo, que vem da onde? Do minério. A soja que você come, o óleo lá, tem minério. A carne que você alimenta o boi tem calcário, tem ração, tem minério.
Então, a mineração, se as pessoas parassem para pensar a importância que isso tem na vida, né, valorizaria mais os trabalhadores da mineração, valorizariam mais o garimpeiro. Solange, eu fiquei até emocionada Eu também. agora, sabe? Porque, assim, é tão bonito ver uma pessoa falando assim, porque isso aqui é a minha vida, né? Eu vivo isso, eu fiz faculdade de geologia, e é muito lindo você falar isso. E quando eu vou falar, principalmente, eu já falei muito para procuradores, né? Para juiz, advogados, a gente sempre fala, né? Então, eu falo bem assim, olha como que começa a nossa vida. Se você for olhar a história do homem, o homem pré-histórico, né? O homem pré-histórico. Você tem a idade da pedra polida, da pedra pedra lascada, do bronze, do ferro. Então, gente, é óbvio que nós não estamos falando de mineração ilegal. Lógico que não. Nós estamos aqui falando da mineração legalizada. Conceito legalizado. Né, da legalizada. É óbvio que tem gente que degrada, sim, assim como o pecuarista degrada, assim como o industrial degrada. Sim. O garimpeiro ilegal, ele degrada, sim. Nós não vamos negar, mas nós estamos falando da mineração legalizada. Sem minério, não existe vida. Não existe. Não existe vida. Não existe remédio. Não existe remédio. Não existe comida. Não existe maquiagem. Não existe Instagram. Não nada. Existe Facebook. Não existe nada. Avião, celular, iPhone, iPad. Exatamente. Nada. Então, é muito importante. Eu fiquei muito emocionada de você ter falado isso. A gente precisa desmistificar isso. Com certeza. E eu acho que uma mulher à frente disso, eu acho que você veio você foi aprendendo. Eu acho que teve algum momento na sua vida que você já teve preconceito contra a mineração, né? Que você foi entender isso. A gente sabe que o impacto visual da mineração é muito grande. É esse que causa a grande susto na comunidade. O terror e o susto. Né? Então, assim, eu fui para Poconé, aquele monte. Realmente, aquilo parece uma lua, né? Uma cratera lunar. Mas tem muitos locais... Tem outro lado. Né? Mas não tem como a gente fazer o omelete sem quebrar ovos. Eu ia finalizar com isso. Por isso que existem os planos de recuperação de áreas degradadas. Né? Eu sei que vocês estão tentando cada vez mais recuperar as áreas. Eu sei que Peixoto, ali, aquela região, está virando um polo do agronegócio. Sim. Né? Então, saiu a mineração, exauriu a lavra, vem a soja, vem a pecuária. E isso é perfeitamente possível. E nós estamos tendo essa realidade lá. Pode voltar a floresta novamente. Sim. Deve voltar a floresta também, porque floresta em pé também dá dividendo, dá lucro. Sim. Né? A pessoa consegue extrair muita coisa da floresta em pé também. Então, nós precisamos de tudo. E é isso que é sustentabilidade. É você tentar colocar isso na balança. Né? E eu espero que um dia a gente consiga fazer que todo mundo veja isso, que é importante. Né? Olha, Sheila, eu tenho uma imagem assim, muito forte na minha mente quando as pessoas falam de impacto ambiental, de mineração, de desastre ambiental, né? E eu me lembro, uma vez eu estava pesquisando uma matéria e eu me deparei com uma foto da cidade onde havia... Produção dando dicas aqui, pessoal, tranquilo. Ao vivo é assim. Tudo assim. E aí, assim, essa imagem ficou muito na minha cabeça, porque eu falo assim, gente, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, e a natureza, a sua principal criação, é maravilhosa, é fantástica, né? E eu acompanhei, e eu me lembro do desastre de Chernobyl. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui nos acompanhando conhece agora isso. Voltou tudo agora, né? Então, assim, Chernobyl, eu vi uma foto do que aconteceu com aquele lugar, com aquela cidade, com aquela usina. Né? Hoje tem árvores lá que estão maiores do que os prédios. Lógico, é um lugar abandonado. Sim, mas a natureza fez o papel dela. Ela perfeita. Né? Então eu falo assim, e no garimpo não é diferente. Então, se eu conseguir, através da cooperativa, levar esses planos de execução de recuperação diária, que ele precisa devolver aquele material estéril naquela cava, vir com uma cobertura de solo, que é uma parte fértil, né? Jogar ali uma sementinha de braquiário, plantar ali umas árvorezinhas. Nós estamos lá hoje com um viveiro praticamente pronto para produzir 40 mil mudas.
né, de forma gratuita para esses cooperados replantarem essas áreas, né? Então, é possível. Então, por exemplo, o impacto ele pode ser resolvido, basta querer, né? E a gente precisa continuar extraindo, gente, porque senão não vai ter celular, né? Temos aí que valorizar a nossa mineração. Não vai ter podcast. Não vai ter podcast, né? Olha, Solange, eu quero te agradecer. Foi muito obrigada por você ter participado. Eu acho que foi maravilhosa a sua participação, abrilhantou muito nosso podcast. Eu quero agradecer a Trend Mídia. Sim, os meninos que estão aí dando suporte. Por ter me convidado, eu estou achando o máximo. Né? Eu gostei muito do convite, eu espero que tenha dado certo, que nós possamos continuar, e nós vamos continuar convidando mais mulheres no comando, que comandam o Mato Grosso, que comandam o Brasil, quiçá, né, aqui no nosso podcast. Eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e sua disponibilidade do seu tempo aqui para a gente. Ok. Tá certo? Até mais. Um abraço, Sheila. Um abraço, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Fechou?